noite, tudo bem? Estamos aqui fazendo nosso culto online. Você deve estar assistindo aí no Facebook ou no YouTube. E esses dias têm sido muito difíceis para todos nós, né? Mas com a graça de Deus vamos superando e vamos vencendo tudo isso. Eu queria falar hoje com a igreja sobre algo que você está sendo afetado, e minha família e todos, que são as mudanças de hábitos. Você deve estar lutando para mudar hábito de higiene, justamente para combater o coronavírus, para que você possa preservar a sua vida, a vida dos seus entes queridos e poder passar toda essa fase aí de tribulação. E eu acredito que nós nunca ouvimos tanto falar sobre lavagem de mãos, manter distância, isolamento social, que é uma expressão nova para a gente agora, mas constantemente você está ouvindo, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Você também está ouvindo agora, não meta a mão na boca, não meta a mão no nariz, não meta a mão nos olhos. E isso tem sido uma missão difícil para todos nós, porque não foi algo assim que preparou, né? Foi repentino. De repente não pode mais fazer isso, não pode mais apertar a mão, não pode mais abraçar, tem que falar com uma distância razoável, justamente para manter essa proteção pessoal e também de amor ao próximo. A gente não estava acostumado a fazer isso, né? E eu sei que você também deve estar tendo bastante cuidado hoje com a limpeza da sua casa, quando sai, quando entra. Você deve ter que boa, um pouco de álcool em gel e tá se virando, né? Com sabão, com tudo que pode para poder proteger a sua família. E eu acredito que a chave necessária para a gente superar essa fase é a disciplina. A disciplina em manter a higiene corporal, manter a higiene também do ambiente, justamente para lutar contra o coronavírus. E eu sei que essa dificuldade é grande de manter essa rotina o tempo todo de lavar as mãos. Às vezes eu saio para ali, pego alguma coisa, venho lavar as mãos. Vou para ali, lavo as mãos de novo. E é difícil, é cansativo. E o que a gente precisa fazer realmente é ter disciplina para tornar essas atitudes que por enquanto são forçadas por questão de segurança, até que elas se tornem naturais. Ou melhor assim, que elas virem um hábito para a gente, para se proteger, né, continuadamente. Mas eu sei que é possível, e eu sei que dá para a gente aproveitar também essa dificuldade que a gente está enfrentando para transformar em coisa boa, para a gente melhorar a nossa vida também. E assim como é difícil mudar hábitos de higiene corporal, eu acredito também que são difíceis mudar hábitos espirituais. As barreiras nos ajudam a mudar, eu sei disso. Dificuldades nos ajudam a mudar, para superar esses obstáculos que aparecem. E eu não sei se acontece com você. Comigo, quando começam a vir dias difíceis no meu trabalho, na igreja, em casa e outras coisas, eu começo a mudar minha rotina, meus hábitos espirituais. Eu começo a intensificar minhas orações melhoram muito. Começo a olhar para o texto bíblico de uma maneira mais precisa, começo a meditar mais nas escrituras, começo a melhorar o meu tempo com o Senhor, justamente para ver se a minha comunhão ela fica mais íntima, né, com Deus. E eu acredito que ele deva se sentir muito amado, o Senhor, quando a gente para um pouquinho do trabalho, para um pouquinho só, querer fazer nossos desejos, lazer e compra e alguma coisa desse sentido, justamente para a gente dedicar um tempo mais a Ele. Eu acredito que o Senhor ele gosta muito disso. E eu quero usar essa ideia de mudança de hábito que você está passando e também lhe incentivar a ter uma mudança de hábito espiritual. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele vai usar uma expressão que é muito, que você está ouvindo muito. Ele diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida,
purifiquem o coração. Meus irmãos, eu tenho certeza que Deus está esperando uma mudança de atitude na nossa vida, diante de tanto problema que a gente está passando. Eu tenho certeza que Deus está esperando da gente um reconhecimento que a gente precisa dele, que a gente depende dele, a gente depende da soberania dele, da graça dele, e que ele está ali olhando para cada um de nós, para o mundo, e vendo quem é que me quer, quem é que quer vir até mim diante de tanta luta. E eu pergunto para você, nesse momento que a gente está passando de coronavírus, de tanta perturbação, né, na nossa mente, às vezes a mídia, tanta informação, tanta desgraça, tantas mortes, você tem se aproximado de Deus? Você tem ido até Ele e dizer, olha, preciso, Senhor, de Ti? E é exatamente isso que Tiago está falando aqui pra gente. Tiago está falando, aproxime-se de Deus e Ele vai aproximar de vocês. Limpem as mãos. E é lógico que Ele não está falando de limpeza física aqui, você sabe disso. Mas Ele está falando de limpeza em relação aos nossos atos. Como temos vivido a nossa vida. E essa maneira que a gente vive, Ele vai chamar de uma vida de adoração. É uma vida de piedade, não no sentido de ter misericórdia ou pena de pessoa, mas uma vida de piedade, de adoração, de dedicação ao Senhor completamente. Uma vida de atitudes autênticas, de atitudes espontâneas de amor ao Senhor, não aquela coisa interpretada, aquela coisa falsa, porque Ele sabe, o Senhor está nos chamando para essa postura, meus irmãos. E eu lembro muito daquela passagem que Paulo fala a Timóteo, orientando ele, e você sabe que Timóteo, ele era filho de grego, e a sua mãe Eunice era judia, mas ele tinha costumes gregos, e os gregos gostavam de praticar exercícios físicos, era uma prática muito comum nisso. E o apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E eu quero justamente fazer uma comparação, meus irmãos, em relação a esse texto bíblico, porque o apóstolo Paulo está falando, olha, Timóteo, o exercício físico é bom, e eu sei que é bom. Hoje é bom fazer exercício físico, mas ele é limitado, ele vai servir sobre essa vida. Mas uma vida de piedade, em outras traduções vão dizer, uma vida de adoração ou de dedicação, ela vai servir para essa vida e também para a futura. E é nessa linha que eu quero lhe dizer, assim como ele está chamando, limpem as mãos, então eu quero dizer para você, limpe suas mãos também de atitudes na sua vida. Nós precisamos fazer isso. Outra coisa que ele vai dizer é sobre purificar o coração. Ele diz, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E eu gosto muito daquele texto no Evangelho de João, no capítulo 2, dos versículos 14 a 17, quando Jesus entra no templo e quebra tudo ali. E eu gostaria de ler esse texto com você. Versículo 14. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Interessante como Jesus entrou ali no templo e arrebentou tudo. E você sabe que hoje a adoração a Deus não é no templo. A adoração de Deus é onde a igreja estiver. A igreja fechou a porta por enquanto, eu digo melhor, o prédio da igreja fechou a porta, está trancado. Mas a igreja está continuando, como agora nós estamos aqui fazendo o nosso culto, você está na sua casa com a sua família e está adorando a Deus como igreja, e estamos agora virtualmente também como igreja, e milhares de pessoas no mundo estão fazendo isso. A igreja não para, os adolescentes estão se movimentando e outros estão se movimentando também. E Jesus está falando para a gente,
Em Mateus, no capítulo 15, versículo 18 ao 20, ele diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E agora nós estamos, lógico, precisando lavar as mãos para se proteger do coronavírus. Mas naquele momento Jesus estava falando sobre o ritual que os fariseus acreditavam que lavar as mãos trazia uma pureza interna. Jesus está falando negativo, que traz uma pureza interna, coração, mente, coração, é justamente o que você deixa entrar. Então, assim como você não está deixando na sua casa entrar impureza, sujeira, está desinfectando tudo, está deixando tudo limpo, Jesus está chamando a gente, meus irmãos, também para purificar o nosso coração, a nossa casa interior, o templo do Espírito Santo, que a gente já sabe, mas muitas das vezes a gente esquece disso. Então, por comparação, todo o esforço que está sendo feito hoje, de higienização do corpo, higienização da casa, e tudo que você está fazendo, vai valer a pena? Claro que vai valer a pena. É positivo? Muito positivo. Precisamos nos cuidar, mas vai passar. O coronavírus vai passar, meus irmãos, em nome de Jesus. E mais uma vida que vai continuar a prática de prazer, a prática do hedonismo, como os teólogos chamam, daquele prazer que não tem limite, eu preciso satisfazer minha vontade, o desejo da carne. Essa prática ela vai levar a pessoa à destruição uma hora ou outra. O vírus é letal? É letal. Ele vai passar. Mas se a gente não mudar, se a gente continuar deixando essas impurezas entrarem no templo do Espírito Santo, uma hora a pessoa vai ter prejuízo. Uma hora vai entrar e vai matar. Agora uma pergunta para nós. Se todos estão tendo tanto medo e pavor de um vírus, será que nós poderíamos também ter tremor e temor do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra, que conhece vírus, conhece tudo? Lógico, nós precisamos, meus irmãos, ter temor e tremor para o nosso Deus. Eu incentivo a todos nós, precisamos ter uma vida de piedade, limpar as mãos dos nossos atos diante dos homens, diante de Deus, mas também o Senhor quer que nós limpemos as nossas mãos para chegar até Ele. Uma outra coisa que o Tiago vai falar, exatamente ele diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus está chamando a gente para se aproximar dele nesses momentos de tanta luta, meus irmãos. E uma coisa que eu quero incentivar você e eu é ter uma vida de oração. Você sentiu que tem orado mais nesse período? Você sentiu que você se aproximou mais, intensificou essas orações? Quando você está em casa, fazendo suas atividades, tem orado mais? Eu tenho me aproximado em oração de Deus, é uma luta para mim e eu tenho tentado orar ao Senhor. Você tem entrado em Deus em oração com uma sensação de gratidão? Nós temos muitas coisas para agradecer a Deus, meus irmãos. Em meio a todo esse caos, a gente temos tido tempo com a família, podendo levar uma vida em adoração, em oração. A gente pode transmitir confiança, esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tem muita coisa que nós podemos agradecer. Você tem separado um tempinho, ou um bom tempo para agradecer e também orar pelos governantes? Você tem tirado um tempo para agradecer pela vida do pessoal da saúde e orar pela vida deles? Um dia desse eu parei e liguei para a Ana, mandei uma mensagem para a Ana: acabei de orar por você, minha irmã. Nós precisamos orar pelos profissionais da saúde cada vez mais. Nós temos orado por aquelas pessoas que não podem simplesmente ficar em quarentena porque não tem nem condições, não tem comida e também que precisam trabalhar. A gente ora por essas pessoas. Agora um ponto que eu queria lhe chamar a atenção. Você tem orado a Deus para que nesse período Deus transforme a sua vida, que Deus transforme nossa maneira de ser? Quero incentivar,
Se aproxime de Deus em oração. E Tiago faz uma promessa. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Um outro ponto que eu quero incentivar é sobre a leitura da palavra. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado a Deus mais intensamente, pegando as Escrituras e podendo folhear, e podendo ler, e meditar, tirando dúvidas que você tem, podendo estudar mais a palavra de Deus? Você tem tentado entender quem é o Senhor, saber quem é Jesus, aprender mais sobre o Espírito Santo? Eu quero incentivar a fazer algumas leituras. Eu tenho mesclado Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu tenho lido livros que eu não tenho conseguido ler, geralmente nessa rotina da vida. Você pode, por exemplo, ler o livro de Isaías. Você pode ler o livro de Ezequiel, de Jeremias, dos profetas maiores, profetas menores. E também eu queria chamar a atenção de você ler bastante, nesse período de tribulação, as palavras de Jesus nos evangelhos. Saber o que Jesus está falando, como ele lidava com o sofrimento, como ele lidava com a perda. É muito importante a gente olhar para as palavras de Jesus e, por fim, olhar para a ação do Espírito Santo na igreja, né? Quando Jesus já sobe aos céus e a igreja vai sem Jesus, mas agora com o Espírito dele, dentro de cada um da igreja e de cada um de nós, em Atos dos Apóstolos. Faça isso. Aproveite esse tempo para ler a Bíblia exaustivamente, para que você aprenda cada vez mais. Eu sempre tenho chamado a atenção em algumas mensagens sobre louvor. Você louva a Deus também? Diz, olha, Senhor, eu te amo, eu quero fazer a tua vontade, tu és soberano. Você tem falado isso para Deus? Faça, experimente isso. E o jejum? Interessante que o Ivan pregou na quarta-feira, um assunto que a gente quase não toca, mas é importante, foi muito legal o tema que ele trouxe. O jejum você já experimentou? Você já teve a oportunidade de ter um contato melhor com Deus, deixando um prato de comida e deixando que Deus o fortalecesse? Eu queria sugerir que você fizesse devagar. Por exemplo, faz pela manhã, leva até o almoço, depois pode esticar um pouquinho mais. Apesar que nesse momento que a gente precisa estar com o corpo forte, não pode fazer um jejum muito longo. Mas também um jejum ele é importante, sabe para quê? Para mostrar que nós nos humilhamos diante de Deus. Porque o ponto-chave da mensagem do jejum é: nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. E como o Ivan falou na mensagem, você faz o jejum e entra em oração, medita na palavra de Deus e tudo parece que vai tomando uma dimensão muito maior, porque você está humilhado diante de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer: ó Pai, um coração quebrantado e um espírito quebrantado, Deus não desprezará. É lógico que você não vai fazer o jejum, e o jejum não é para isso, para simplesmente faça um jejum e Deus vai ouvir a minha oração, Deus vai fazer o que eu quero, não tem nada a ver com isso. Mas um espírito quebrantado, um coração humilhado diante de Deus, olha, Deus não despreza. E por fim, eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. E também uma pergunta para mim. Quando acabar tudo isso? Quando nós voltarmos para a nossa rotina? A gente vai voltar para os nossos velhos hábitos? Algumas coisas a gente vai precisar fazer. Abraçar, beijar, apertar as mãos. Isso nós precisamos fazer. Mas você vai voltar para uma velha rotina de deixar as coisas mais bagunçadas, deixar de lavar muito as mãos. Talvez muitos voltem para essa rotina. Mas outros não, outros vão manter esses hábitos. E eu quero assim incentivar a gente a manter os nossos hábitos espirituais. Primeiro que a gente tem que forçar agora, porque para eles se tornarem naturais, ele é preciso, força, preciso disciplina, como eu já disse. E eu quero dizer para você uma coisa: se você está mudando seus hábitos para sobreviver contra o coronavírus, nós estamos no mesmo caminho. Eu também estou lutando para isso. Mas também eu quero que meus hábitos espirituais, que eles intensificaram agora com essa luta, eu quero que eles permaneçam. E eu quero também incentivar você a permanecer com seus hábitos. Essa disciplina de
de realizar toda essa limpeza física e do ambiente, ela precisa ser afetada, essa disciplina, no nosso campo espiritual. E o livro de Hebreus, ele faz uma menção sobre isso muito legal, que é no capítulo 5, no versículo 14, que ele diz que o exercício constante, né, de práticas espirituais, ele faz com que a pessoa chegue numa maturidade espiritual. Então é exatamente nisso que nós queremos chegar. Que a nossa disciplina na oração, a nossa disciplina na leitura e meditação das Escrituras, na prática do jejum, ele possa se tornar atividades naturais para a gente. E aí eu acredito que no final de tudo, meus irmãos, se nós conseguirmos manter essa disciplina, você e eu, nós vamos ser pessoas mais parecidas com Cristo. Seremos mais parecidas com Jesus. E eu quero lhe fazer um último lembrete. Se a higiene do seu corpo e da sua casa vai lhe salvar a vida física, quanto mais será importante se você manter a higiene do seu corpo e não deixar sujeira entrar na sua vida. Vai salvar não apenas a sua vida física, vai salvar também a nossa alma. Não apenas a nossa alma, meus irmãos, mas também a alma daqueles que estão próximos da gente, alma de irmãos, alma de pessoas que nós amamos. E eu queria, depois de tudo isso, lhe fazer uma pergunta. Depois que acabar, que mudança vai ocorrer na sua vida? Que mudança vai haver? Ou você vai continuar a mesma pessoa espiritual? Eu quero sugerir algumas coisas para a gente. Depois que passar tudo isso, meus irmãos, eu acredito que nós precisamos ser pessoas mais parecidas com Jesus. Depois que passar toda essa tribulação, nós precisamos ser pessoas mais generosas. O quanto de gente que hoje precisa. O Rivaldo fez um vídeo fantástico, aquele jogador de futebol, desafiando os jogadores de futebol que tem uma condição boa financeira para doar 200 cestas básicas. Fantástico. Mas nós precisamos continuar com isso. Depois que passar tudo isso, eu acredito que nós vamos ser pessoas menos apegadas financeiramente. Nós vamos ser pessoas mais comprometidas com Deus e com o seu reino, falando de Jesus. Hoje todo mundo fala, proteja do coronavírus, faça isso, faça aquilo. Então nós também precisamos dizer, faça isso para servir Jesus, siga Jesus. Nós vamos ser pessoas mais comprometidas com a igreja de Cristo, servindo a igreja, servindo os jovens, servindo adolescentes, servindo outras pessoas, com pensamentos mais voltados para a eternidade também, meus irmãos. Nós vamos sair dessa uma igreja mais forte, mais corajosa, para enfrentar as lutas por Jesus. E por fim, depois de tudo isso, meus irmãos, nós vamos ser uma igreja que vai pensar mais na vinda de Jesus. Pensar no dia que ele voltar, levar a sua igreja e a gente poder estar eternamente longe, sem medo de nada disso. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Está sendo difícil mudar em casa, mas vai valer a pena. E se você também mudar os seus hábitos espirituais, você vai ter progresso não apenas para essa vida, mas também para a futura. Que Deus nos abençoe. Espero em breve vê-los, poder abraçá-los, beijá-los, brincar. E vamos seguir em frente. Vamos superar tudo isso. Mude os hábitos e mude também os hábitos espirituais. Um abraço.